Dos mais de 26.800 candidatos que fizeram o vestibular da UFO no último fim de semana, cerca de 3.500 que se autodeclararam negros, pardos e indígenas vão passar por uma entrevista para comprovar as informações. Eles concorrem a cerca de 250 vagas destinadas ao regime de cotas garantido por lei. A UFO recebeu denúncias de que candidatos que já ingressaram na instituição aparentemente não seriam da raça que se auto-identificam. Pessoas brancas que se declaravam pretas ou pardas. Isso essencialmente. Os alunos, de modo geral, se sentem muito constrangidos ao fazer esse tipo de denúncia. Medo de ter algum tipo de retaliação em sala de aula. Então a instituição tomou a decisão de chamar para si essa responsabilidade. A comissão, ela existe para pegar o aluno fraudador, o candidato fraudador, antes de ingressar na universidade. Mas se o aluno ingressou na universidade e foi fraudador, a condição dele será analisada em termos judiciais. É preciso que o aluno fique atento a isso. Por isso, a Diretoria de Processo Seletivo da Universidade Federal de Uberlândia, depois de lançar o edital em fevereiro do vestibular do segundo semestre deste ano, também divulgou um edital complementar que cria uma comissão que irá verificar se o candidato que se autodeclarou como pardo, negro ou indígena procede ou não. Nós tivemos agora um acréscimo de 35% na procura pelo nosso processo seletivo nesse vestibular. Um aumento considerável, portanto. Ao mesmo tempo, houve uma queda de 2 candidatos por vaga que se declararam pretos, pardos ou indígenas. O que significa dizer que havia ali, fatalmente, um uso não correto dessas cotas no passado. A comissão será formada por um professor, um técnico administrativo e um aluno indicados pelo NEAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Ao todo, foram nomeados 6 membros para dividir os trabalhos em 2 grupos e agilizar o processo. Os candidatos serão entrevistados nos dias 13 e 14 de julho, quando já terá saído o resultado dos aprovados do vestibular. Regis, que cursa História, ingressou na UFO pelo regime de cota e agora vai ajudar a garantir o direito dos outros. Quando se trata de negros, negras, pardos, indígenas, a primeira informação que vem é o que a aparência se revela. Mas não sendo suficiente, o trabalho da comissão vai ser exatamente isso, promover meios que possibilitem chegar a uma conclusão mais precisa. No edital complementar da UFO, o artigo é claro ao dizer que a comissão nomeada fará a avaliação dos candidatos com base exclusivamente no fenótipo, que é o conjunto de características predominantes do indivíduo: cor da pele, textura do cabelo e formato do rosto. E quem tiver a autodeclaração invalidada pela comissão será desclassificado. O nosso questionário vai avaliar exatamente o modo como esse candidato se lê em termos sociais, mas a avaliação é sempre o olhar do outro nessa instância, né? Por isso a comissão. Agora, é importante ressaltar, a comissão foi orientada a, uma vez que o candidato se apresenta e há dúvidas com relação a ele, se não há unanimidade na posição da banca, nós vamos avaliar pró-candidato. Critérios que preocupam este professor de Direito Constitucional, porque anularia a ideia de como o candidato se identifica socialmente e culturalmente. A essência, mesmo das políticas de cotas se baseia na autoidentificação. A informação que nós temos é que o próprio movimento negro ele é favorável a que se faça a verificação para que essas cotas, que são muitas vezes para os movimentos negros, em especial também pardos e indígenas, não sejam usurpadas por aqueles outros que aproveitam da situação. Então essas comissões vão ter, certamente, que se basear em critérios de razoabilidade, ter um pouco de clareza e transparência na sua definição. No caso especificamente da UFO, eu tenho uma certa preocupação se, conforme está, primeiramente, posto no edital, se vai se basear apenas exclusivamente no fenótipo. Esse critério tem sido questionado juridicamente aí em vários espaços do Brasil, seja em concursos públicos, seja nos processos de vestibulares das universidades federais. Eu imagino que a entrevista é que vai definir isso com mais exatidão, para além do fenótipo. Claro que aqueles candidatos, uma vez aprovados, que forem submetidos e tiverem aí restrições na sua aprovação por conta disso, eles terão, claro, o direito de questionar isso judicialmente. Na unidade de ensino da UFO, no Santa Mônica, os estudantes reconhecem a necessidade de barrar os fraudadores, mas questionam se a comissão estará sendo justa ao avaliar negros, pardos e indígenas
só pelo que parecem ser. O critério de autodeclaração em si, eu já acho ele meio complicado, porque a sociedade brasileira ela é formada por a mistura. Então, se a gente pegar a linhagem da pessoa, a gente vai achar um negro na família ou um português. Então, eu acho muito complicada a autoavaliação. É complicado você analisar só pela aparência da pessoa, porque ela pode ter traços que não condizem com a construção social que ela teve dentro de casa, dentro do passado dela. O Brasil é um país muito misturado, né? Tem de tudo, então. A pessoa tem que se autodeclarar. Tem a família dela, o ambiente familiar, se as pessoas são negras, pardas ou brancas, ela que se acha que ela é.